Olá, gente! Estamos aqui de volta para nossa última aula desse módulo, né? E aí a gente vai tratar sobre impacto ambiental, trazer para vocês em relação um pouco dessa conceituação, da classificação desses impactos, né? E por fim, algumas técnicas relacionadas à conservação ambiental. E lembrando para vocês que essa aula, como a anterior, né, farão parte da composição da segunda VA de vocês, né, aquela primeira do desenvolvimento sustentável, com essa de impactos, juntamente com os materiais complementares, farão parte da segunda VA de vocês, certo? E aí a gente encerra essa disciplina desse módulo. Espero que vocês tenham aproveitado, que vocês tenham gostado do material que foi disponibilizado. Depois eu quero um feedback de vocês, né, porque aí a gente vai melhorando a cada vez mais. Então é isso, vamos lá dar continuidade e encerramento à nossa disciplina. Bom, quando a gente fala de impacto ambiental, a gente tem algumas definições. Então, para a gente poder compreender um pouco melhor, a gente olha mais a fundo, né? Então, a primeira definição que eu trago para vocês é em relação à resolução 001 de 86, né, que é do CONAMA, o Conselho Nacional do Meio Ambiente, onde ele traz impacto ambiental como qualquer alteração das propriedades físicas, químicas ou biológicas do meio ambiente causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante de atividade humana, tá? Que direta ou indiretamente venham a estar afetando a saúde, a segurança e bem-estar da população, as atividades sociais e econômicas, as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente, a qualidade dos recursos ambientais. Então, ou seja, o que é que a gente já tira daí de primeiro? Para que seja impacto ambiental, isso daí vai ser resultante de uma atividade humana. E aí ela vai estar afetando direta ou indiretamente, esses aspectos, né, mencionados, esses quatro aspectos. Tem uma outra definição que é bastante utilizada, que é a de Branco, de 84, onde ele diz também que o impacto ele é uma poderosa influência exercida sobre o meio ambiente, provocando desequilíbrio do ecossistema natural, tá? E aí, mais 4 anos depois, o mesmo autor, ele ressalta que impacto é, pois, uma espécie de trauma ecológico que segue ao choque causado por uma ação ou obra humana em desarmonia com as características e o equilíbrio do meio ambiente. Então, ou seja, quando a gente fala de impacto, a gente tem que considerar que o impacto ambiental ele é causado pelo homem por uma ação do homem, né? Uma ação ou obra, mas tem que ter essa peça, o homem, que vai estar tirando ali do equilíbrio a natureza, que vai estar refletindo algumas ações ali em cima, causando qualquer tipo de desordem, seja ele direto ou seja ele indireto. Além disso, a ISO 14001 ela traz como impacto ambiental qualquer modificação do meio ambiente adversa ou benéfica que resulte no todo ou em parte das atividades, produtos ou serviços de uma organização. Além disso, o Fight estou muito boa de 96, ele traz impacto como qualquer que seja a metodologia adotada, a identificação dos impactos ela deve ser feita para todos os fatores ou componentes do meio ambiente, que incluem os recursos naturais, estéticos, históricos, culturais, econômicos, sociais e de saúde pública. Ou seja, a gente não pode olhar ali só o que aconteceu naquele quadradinho. Não, a gente tem que olhar todos os outros aspectos que estão incluindo, que fazem parte do ambiente, seja ele recurso natural, o visual, o estético, né? Histórico, cultural, econômico, social. Interferindo nisso tudo é considerado um impacto ambiental, certo? E aí é necessário você identificar também todas essas vertentes, todos esses componentes, para a gente ter uma visão realmente mais adequada em relação a impactos ambientais. E aí, como vocês puderam observar, essas definições, elas
gira em torno, né, do mesmo propósito, que é o impacto, né, lógico, mas também que elas se completam. Elas dão essas visões de continuidade, de integração entre elas, em que é necessário a gente estar verificando vários componentes ali presentes. E aí a gente traz algumas classificações em relação a esses impactos ambientais, né? E aí quando a gente olha o impacto, ele pode ser de alguns tipos, seja ele benéfico ou prejudicial, né? Quando a gente olha um pouco desse impacto benéfico, desse impacto positivo, a gente olha um pouco mais relacionado à recuperação de uma determinada área. E essa recuperação ela é inclusa como impacto por quê? Porque é uma modificação do homem, tá? Mas aí também ela vai trazer coisas benéficas à natureza, ela vai estar tentando voltar naquela forma de equilíbrio. Então a gente considera recuperação de área, revitalização de corpos hídricos, né, dos rios, replantio, mata ciliar. Então tudo isso daí a gente vai estar considerando como um impacto do tipo benéfico. Além disso, a gente tem também o planejado acidental, né? O planejado é aquele que você tem uma ciência que realmente ele vai estar acontecendo. O acidental não, você meio que sabe que ele pode acontecer, mas devido a algum tipo de acidente ele ocorreu, como por exemplo esses derramamentos de óleo, a gente sabe que é passível, mas não que propriamente dito ele vai acontecer. Então, devido a algum tipo de acidente, de forma acidental, ele ocorreu, como derramamento de óleo, né, vazamento, incêndio. Além disso, a gente tem os impactos diretos ou indiretos, que a gente vai tratar no próximo slide. A questão do cumulativo ou simples, e aí quando a gente fala da questão de impacto cumulativo, é um impacto em que a gente vai ter uma soma com os demais impactos que já ocorreram ali naquele mesmo sistema, né? Que vai estar sendo transferido também por cadeia de impacto, dentre outros. Quando a gente olha em relação à duração, a gente tem que verificar se esse impacto ele consegue ter reversibilidade ou não, tá? Então ele pode ser reversível ou irreversível. Também questão de duração, se ele vai ser de curto ou longo prazo, e se daqui a pouco ele já vai estar revertendo, né, de uma forma temporária, ou se ele vai dar continuidade, se vai ser um impacto contínuo. E aí a gente também tem a questão da abrangência, né? Se ele é local, regional, nacional ou global. E em relação também ao acidente, né? A gravidade e a probabilidade daquilo ali também tá ocorrendo. Então, olhando um pouco mais para os impactos diretos e indiretos, que é o que a gente mais trata, né, de uma maneira geral, a gente tem aqui um dos casos mais discutidos, que é a questão de desmatamento. Quando a gente olha o desmatamento, a gente pode estar elencando diversos aspectos em relação ao impacto do desmatamento propriamente dito. Então, assim, como impacto direto, a gente tem um exemplo, a perda de biodiversidade, que isso daí a gente já tem logo de cara. Só que, consequentemente, com essa perda da biodiversidade, a gente tem como fator indireto uma redução de fauna silvestre, aumento de pragas, né? Vai ter todo aquele desequilíbrio na cadeia. Então, isso daí vai estar sendo um impacto de forma indireta causada pelo desmatamento. Um outro aspecto que a gente tem de forma direta é o aumento de temperatura. Mas o aumento de temperatura ele vai estar recorrendo a modificações no regime hidrológico, no regime das chuvas daquela região, dos ventos, né? Então, tudo aquilo ali que vai estar destoando também, ele vai ter, de uma forma indireta, vai ter uma causa indireta devido àquele desmatamento. Outro ponto, de forma direta, é o aumento da erosão. E aí, quando a gente fala da erosão, a gente consequentemente tem a questão da turbidez na água, né? A água fica mais turva, com mais baixa visibilidade devido ao aumento da erosão. A gente tem, consequentemente, também a diminuição da fotossíntese. Se eu tenho menos luz na água, então vou ter uma diminuição drástica em relação à fotossíntese. A redução também da ictiofauna,
né, de todos aqueles animais marinhos que estão ali presentes, dos peixes, dos crustáceos, dentre outros. E sem falar também na perda de renda, né, porque aí eu vou ter renda do pessoal ali ribeirinho, dos pescadores, de várias pessoas que dependem também daquele ambiente para ter, né, uma fonte de renda. Então a gente não pode olhar, digamos assim, um impacto, o desmatamento, como ele só. A gente tem que ver todas as formas diretas e indiretas que ali estão ocorrendo e o como isso aí está passando também por cadeias, né? O quanto isso daí começa a se difundir apenas por um único exemplo, né? Esses cortes assim de mata. Então a gente vê que ocorreu esse desmatamento, mas eu tive também influência no rio, eu tive influência no clima, né? Eu tenho diversos fatores ali presentes. E aí, como técnica de conservação ambiental, a gente tem vários aspectos de técnicas. O primeiro que eu trago para vocês é em relação à conservação do solo, né? A gente traz principalmente o solo por ter essa base, né, de sustentação, de equilíbrio, de tudo. E aí, quando a gente fala em técnicas de conservação de solo, a gente pode observar a questão de análise e monitoramento desse solo, né? De visualizar sempre como é que está a situação desse solo, verificar os componentes característicos ali, os físico-químicos, se está ocorrendo algum desequilíbrio, para não ter o excesso de utilização de fertilizante, né? Que isso daí vai estar desencadeando novos impactos ambientais também. Tem a questão do plantio de nível, que aí com plantio de nível a gente evita erosão, escoamento de água, né? Quando a gente fala da adubação verde, a gente fala muito em relação a estar plantando outros tipos de plantas naquela região ali também, que vai estar vindo a contribuir com a fertilização do solo. E aí não precisa, muitas vezes, você estar utilizando esses fertilizantes químicos, você faz a fertilização própria com outras vegetações que não teriam valor econômico ali para aquela região, mas ela vai estar vindo a favorecer a fertilização natural daquela área, bem como fixação de nitrogênio. Né? Além disso, a gente tem a exploração de sinergias, que ela vai estar muito relacionada às atividades em conjunto, né? Onde em um lugar que você tem plantação, ao mesmo tempo você vai estar criando porcos, você vai estar criando aves, você vai estar fazendo ali daquela localidade não só algo mono, né? Mas mais abrangente, que você possa estar utilizando ao máximo aquela região e minimizando, consequentemente, também os impactos que podem estar provenientes ali. E aí, quando você faz essa junção, você vai ter só, na maioria das vezes, né, muito mais, os aspectos positivos em relação a isso, certo? Sem falar que ali vai ficar mais fértil, vai estar mais biodiverso, e aí você só vai ter a colher frutos positivos em relação à exploração dessas sinergias. Outra técnica utilizada também são as unidades de conservação, que são justamente a criação dessas áreas com o intuito de preservar, de conservar a natureza. E aí, como de panorama geral, a gente ainda está bem distante do que seria interessante nós termos, né? E aí a gente tem criações dessas unidades de conservação em todos os nossos biomas, certo? Na Caatinga, no Cerrado, no Pantanal, no Pampa, na Mata Atlântica, na Amazônia. E aí a gente tem um documento, né, que é o plano de manejo, é como se fosse aquele manual que você vai estar utilizando para saber como que é aquela área, o que é que pode ser feito nela. E aí a gente tem como um regimento, né, digamos assim. Agora, o que é que eu atento para vocês é que nesse mapinha disponibilizado pelo ICMBio, a gente vê até números altos, né, 50%, 60%,
Tais daí são as unidades que têm esses planos de manejo, que eles têm esses manuais, né, a serem seguidos, digamos assim, regulamentares dessas unidades de conservação. Mas o número ainda de unidades criadas com fim de conservação, ele infelizmente ainda é muito baixo. Mas das que existem, esse é o percentual em que se tem esses planos de manejo. Quando a gente olha, por exemplo, o bioma marinho, há pouco eu fiz até um trabalho em relação à análise desses planos de manejo, são planos em que ainda são falhos, né? Por mais que o SNUC ele dê uma roteirização de como realizar, que aspectos você mencionar devem ser observados naquela região, ainda assim se torna muito falho. Então, é algo que ainda está bastante em desenvolvimento, de constante atualização, né? Porque não basta apenas você criar uma unidade de conservação e deixar ela lá. É necessário você verificar todos os aspectos para que, de fato, aquilo ali seja uma técnica de conservação da natureza. E aí, essas unidades de conservação, elas são divididas em dois grandes grupos, né? Que é a de proteção integral e de uso sustentável. Como proteção integral, a gente tem algumas categorias que são estações ecológicas, né, como a de Tapacurá, que a Rural tem, reserva biológica, parque nacional, monumento natural, refúgio de vida silvestre. Então, aqui a restrição ela é mais controlada, enquanto que na de uso sustentável a gente já pode ter uma maior mobilização do homem. E aí nessas de uso sustentável a gente inclui as categorias que são as APAs, né, que é a área de proteção ambiental, a área que é a área perdão, que é a área de relevante interesse ecológico, FLONA, que são florestas nacionais, reserva extrativista, reserva de fauna, reserva de desenvolvimento sustentável, reserva particular de patrimônio natural. Ou seja, nessas de usos sustentáveis a gente tem sim a finalidade da conservação da natureza, mas a gente também pode estar incluindo o homem de uma forma mais participativa, né? Tanto que essas APAs, por exemplo, a APA das Costas dos Corais, você tem livre teoricamente circulação naquela região, né? Mas tem uma presença mais do homem, mas e consequentemente também vão ter algumas regras que vão estar ali regindo, sempre visando a conservação da natureza e tendo aquele nível de sustentabilidade aceitável, né? Enquanto que na de proteção integral não, já é algo mais fechado, algo bem mais controlado, deixando a natureza sempre muito mais em foco. Utilizando também principalmente para estudos, né, verificação de biodiversidade, de qualidade ambiental, entre outros. Além disso, é considerado também como técnica de conservação a questão do saber popular, né? A gente valorizar, hoje a gente fala cada vez mais dessa etnobiologia, né, de etnoconservação, deixando sempre o saber popular mais evidente, utilizando essas populações tradicionais que já têm uma relação, como a gente viu no de desenvolvimento sustentável, mais forte com a natureza, né? Já tem aquela relação ali instituída, e fazer valer esse saber popular também como conservação da natureza, certo? E aí, gente, é isso. Eu trago para vocês também um pouco sobre a valoração ambiental. Peguei um artigo muito gostoso de ler para vocês verificarem como que a gente pode valorizar o ambiente, quais características entram nesse critério de valoração, tá? Então, eu peço que vocês façam também a leitura bastante atenta em relação a eles. E ficando qualquer dúvida, estou aqui sempre à disposição de vocês. Até breve.